O sofrimento é uma constante na vida, mas o crente, o genuíno crente, ele sofre, mas de uma maneira diferente. Ele pode até ficar doente, mas a Bíblia declara que Deus afofa a cama, ou seja, Deus o consola. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 32. Deixa eu abrir aqui. Salmo 32. Vamos ler. Versículo 8, 10. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. O ímpio tem aflições, mas Davi também tem. Davi teve várias. Obviamente, muitas por conta de seu pecado. Então, o ímpio vai ter muita aflição, mas o que confia, diz o texto, a misericórdia o acompanha. Ou seja, essa é a diferença. Não é que o crente não tenha aflição. Um grande exemplo disso nós podemos ver na história que Jesus relata para comparar a vida do cristão com o do ímpio. Ele diz que uma casa foi edificada sobre a rocha e a outra casa edificada sobre a areia. Ambas as casas experimentaram as intempéries da vida, tempestade, rio, vento, as duas. A diferença foi a rocha. Então tá vendo? Ambas as casas enfrentaram angústias, né? O período de tempestade, de angústia. A diferença estava no fundamento. Aqui também, ó, nós também temos aflições, mas a misericórdia não acompanha o ímpio. Já, entretanto, já nos acompanha. Então, por exemplo, Jesus chorou no dia da morte de Lázaro. Mas o choro de Jesus diante da morte de Lázaro não é o choro do ímpio. O choro de Jesus é um choro com esperança. O choro do ímpio não. É um choro da amargura. Deus, ele nos consola, por exemplo, enviando alguém para nos ajudar. Paulo fala sobre isso. Paulo passou por muitos momentos difíceis, muitas aflições, mas a misericórdia de Deus o acompanhava. Como? Em forma de gente, por exemplo. Olha o que ele declara. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus? Eles têm sido o meu lenitivo, o meu calmante. Paulo tinha tantas aflições, tanta pressão, e ele diz o seguinte, que essas pessoas, Jesus aqui não é Jesus, tá? Jesus Cristo, nosso Senhor, mas era um nome comum na época. Então, Jesus, o justo, era um lenitivo. Então, como que a misericórdia de Deus acompanhou Paulo em meio às aflições? Através daquela pessoa, dessa pessoa que Deus enviou. Então, o que eu e você devemos fazer diante das aflições? Primeiro, avaliar se há pecado. Se há pecado nas nossas vidas, talvez você não saiba que está pecando em alguma coisa. Então, ore a Deus para que Deus te ilumine. Segundo, ore a Deus. Ore a Deus. Como o salmista está fazendo aqui? Ore a Deus diante da tristeza. Primeiro, ore por um milagre. Para que Deus mude a circunstância. Talvez você está um pouco triste porque um filho que não se converte, a circunstância financeira. Ore a Deus. Para que Deus salve. Para que Deus prospere. E ore a Deus para que Deus lhe dê força. Ou seja, ore a Deus para que Deus tire a montanha. Ou, se Ele não tirar a montanha, ore a Deus para que Ele lhe dê força para escalar a montanha. Então, é isso que eu e você precisamos entender. A fé, gente, sempre a fé. Todos nós passamos por um momento de tristeza. Eu contei para vocês aqui, né? Um período longo que eu passei de tristeza e tinha a ver com o meu pecado. E eu demorei um pouco para perceber que era arrogância. Então, a importância de buscar a Deus, de ter fé, de não desistir, foi o que eu fiz. Não desistir. E Deus vai te ajudando. Deus vai te mostrando e Deus me mostrou. E quando Deus me mostrou, eu falei, puxa, a alegria voltou. Então, a minha circunstância não havia mudado, mas o meu coração Deus mudou. Então, é isso que Deus faz. Eu passava muita dificuldade na igreja. E aí, quando Deus mudou meu coração, a circunstância não havia sido mudada ainda, mas eu já estava feliz. Por quê? Porque eu havia lidado com o meu pecado. Eu já falei isso para vocês tantas vezes. A pregação moderna, que ela só fala de consolo, ela é uma desgraça, ela não consola. Sabe que tem um monte de gente triste? Porque como os pastores não expõem o pecado do povo, o povo está em pecado e nem sabe, por isso está triste. Então sim, o pecado é um elemento de tristeza. É um grande elemento de tristeza. Então nós devemos ser radicais em relação ao pecado.
Devemos mesmo. Eu mostrei para vocês aqui Davi. Ele falava que ele estava gemendo há anos. Por quê? Por conta da culpa de seus pecados. Tá vendo? Muitas e muitas vezes a nossa tristeza tem a ver com pecado. Tem a ver com pecado. Tem a tristeza natural, perder um parente, perder um emprego. Normal ficar triste por um tempo. Mas muitas das nossas tristezas têm a ver com o nosso pecado. Falta de gratidão, é inveja, falta de fé, de crer que Deus está no controle. Tem a ver. Então, tá vendo? Ó, o ímpio tem aflição. Nós também temos. Mas nós temos a misericórdia de Deus nos acompanhando. Que nem Davi fala no Salmo 23. A bondade e a misericórdia certamente me acompanharão em todos os dias da minha vida. Se você é uma ovelha como Davi no Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Deus vão te acompanhar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, pedindo perdão por nossos pecados, orando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guie a cada dia, que a graça do Senhor seja conosco, que a bondade do Senhor, ó Pai, nos alcance. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco a cada manhã. Perdoa os nossos pecados. Mude-nos, ó Pai. Ilumine-nos para que possamos ver onde temos errado e possamos experimentar da misericórdia do Senhor. Ó Pai, diante da aflição, nós oramos, faz um milagre, mas nós também oramos, ó Deus, nos dê força para enfrentar as dificuldades. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua mão sobre nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, até amanhã.